Olá, meninas e meninos, tudo bom? Hoje a minha aula também é a pedidos e é sobre filosofia, sobre um grande filósofo chamado Sócrates. Só que o pedido foi assim: fale sobre Sócrates e sobre Alcibíades. Sócrates, eu já falei alguma coisa no início da pandemia, eu dei uma aula sobre Sócrates e Platão. Então já tem bastante coisa de Sócrates lá naquela aula. Mas hoje o assunto é Sócrates e Alcibíades. A maioria não conhece quem foi esse bendito Alcibíades, né? Tem gente que conhece, mas a maioria acha que não. Então, eu vou começar primeiro com Sócrates, depois vou falar sobre Alcibíades, depois sobre o tribunal que julgou Sócrates e a sua morte, tá bom? Bom, Sócrates em grego não é Sócrates, sabia? É Socrates, igual a Hipócrates, o pai da medicina, Hipócrates. Isso eu ouvi falar de um grego, que lá, assim, não sei porque que em português falam Sócrates, Hipócrates, lá não tem nada de proparoxítona, é tudo Socrates, Hipócrates, mas isso é outra história, só uma curiosidade. Bom, Sócrates nasceu em 469 a.C. e vai morrer em 399 a.C. Então, do século V ao século IV. E ele morre com 70 anos. Ele foi um filósofo grego do período clássico, ou da Grécia clássica, que esse período vai durar 200 anos. Por que período clássico ou Grécia clássica? Foi um período muito rico, que vai influenciar tanto o Império Romano, que vem depois, quanto a civilização ocidental como um todo, em diferentes campos. Teatro, literatura, filosofia. Então foi um período que vai influenciar muito o mundo, né? O mundo ocidental. Bom, Sócrates é uma figura enigmática, porque é conhecido apenas pelos relatos que seus discípulos escreveram, como Platão. Lembra de Platão? Fundador da Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior. Também outros relatos de Xenofonte, também um discípulo de Sócrates que foram soldado, mercenário. E também Sócrates é conhecido pelas peças teatrais, principalmente de seu conterrâneo Aristófanes. Lembra de Aristófanes? Aristófanes é considerado o maior representante da comédia grega antiga. Então, falou em comédia, Aristófanes, tá? Bom. Mas voltando a Sócrates. Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, tá? Um dos fundadores da filosofia ocidental. Mas antes dele, já tinha os pré-socráticos. Como o nome diz, antes de Sócrates, tá? Que eram chamados filósofos da natureza, ou naturalistas, se preocupavam mais com a origem do cosmos, do mundo, né? Não tanto quanto o homem, tá? Esses pré-socráticos viveram entre os séculos 7 e 5, tá? Antes de Sócrates. E eles foram responsáveis pela transição da consciência mítica, da mitologia, para a consciência filosófica. Então, eles saíram daquela explicação da mitologia e eles queriam algo mais racional. Então, partiram para a consciência filosófica. O que é filosofia? Filo, amor, amizade, sofia, sabedoria. Amor à sabedoria. Eles queriam saber, mas de forma racional, tá? Eles procuravam explicações mais racionais, necessidade de explicar o mundo de forma mais racional, não mítica, como a mitologia explicava, tá? Bom, o primeiro filósofo realmente ocidental, pré-socrático, foi Tales de Mileto. Tales da cidade de Mileto. Mileto é uma colônia grega que hoje faz parte da Turquia, tá? Tales de Mileto, que é considerado o fundador da filosofia ocidental, o pré-socrático, é considerado também um dos 7 sábios da Grécia Antiga. E ele considerava que na água estava a origem de todas as coisas. Tá vendo? Natureza. Ele achava que da água nascia tudo. Outro pré-socrático famoso, Anaxágoras, também famoso pré-socrático, fundador da primeira escola filosófica de Atenas. Então, Tales de Mileto, pai da filosofia, primeiro filósofo ocidental. Anaxágoras, fundador da primeira escola de filosofia de Atenas. Tá?
Bom, eu não vou falar mais sobre os pré-socráticos, tem muita coisa, mas agora eu vou voltar para Sócrates, tá? Vou falar sobre o nascimento, casamento, vocação, etc. Ele nascera nas planícies do Monte Licabeto, perto de Atenas. Família não era nobre, era uma família humilde. Seu pai era escultor. Sabe o que ele fazia? Entalhava colunas de mármore naqueles templos. Lembra aquelas colunas gregas maravilhosas? Ele era dos que entalhava, um escultor. E sua mãe, a mãe de Sócrates, era uma parteira chamada Fainarete. Tá. Desde cedo, lógico, ela era família humilde, começou a ajudar o pai no seu ofício, né? Mas não tinha muito talento para trabalhar com mármore, não. Tá? Até seus amigos zombavam dele por sua pouca habilidade em trabalhar com esse mármore, entalhar, né, as colunas. Então, dizem até que ele mais atrapalhava o pai que ajudava. E aí o oráculo de Delfos fez um prognóstico para a sua vida, que era comum, né? Os pais levarem no oráculo para ver o destino das crianças, já falei isso em aula. E o oráculo de Delfos falou que ele seria um grande educador. Mas, sob influência da sua mãe, é que ele vai encontrar a verdadeira vocação. Depois eu vou explicar como é que surgiu a vocação dele. Vou falar agora do casamento. Ele casou com Xantippe, também chamada Xantipa, bem mais jovem que ele. Dizem, quem fala dela, diz que ela era muito argumentativa, personalidade forte e muito ciumenta. Não era uma mulher dócil como se esperava lá na Grécia Antiga. Dizem até que ela, certa vez, o Alcibíades, que eu vou falar dele, mandou um bolo para ele. E a Xantipa pisou nesse bolo que Alcibíades lhe mandara para Sócrates, tá? Bom, só uma parte, depois eu vou falar sobre Alcibíades. Sérgio Cortella, todo mundo sabe quem é, afirma que Alcibíades foi amante de Sócrates. Mas vamos continuar com a nossa história de Sócrates, tá? Como eu falei, ele casou com a Xantipa, teve um filho, e com outra esposa também, ele teve 2 filhos, chamada Mirto. Um parêntese, porque há uma dúvida. Esses filhos, tanto o filho da Xantippe quanto de Mirto, eles nasceram mais ou menos no mesmo período. Então, acredita-se que uma esposa não veio depois da outra, mas foram esposas simultâneas, porque em Atenas havia muita falta de homens. Então era permitido, muita falta de homens, então era permitido que o homem tivesse mais de uma mulher. Então havia falta de homens, então para procriarem era permitido ter mais de uma mulher, tá bom? As mulheres. Bom, curiosidade sobre Sócrates. Essa curiosidade foi contada por Platão. Então, achei interessante, eu vou contar para vocês também. Diz que ele costumava caminhar descalço, não se calçava, e não tinha o hábito de tomar banho. E em certas ocasiões, parava tudo que estava fazendo, ficava imóvel por horas, meditando. E ninguém mexia com ele, ele estava parado meditando. Certa vez ficou descalço sobre a neve durante muitas horas meditando. Isso é uma curiosidade que Platão nos conta. Mas vamos voltar à vocação de Sócrates. O oráculo diz, será um grande educador. Mas vamos ver como é que surgiu a vocação de Sócrates. Um dia, ele acompanhou sua mãe num parto difícil. Era costume ele acompanhar a mãe nos partos, mas esse parto foi muito difícil. E aí, vendo sua mãe realizar esse trabalho, que ele filosofou. Minha mãe não irá criar esse bebê. Apenas está ajudando o bebê a nascer. E se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer e a mãe também. Então, Sócrates, a partir dali, comparou o bebê ao conhecimento que está dentro de nós. Que se esse conhecimento não for tirado, a gente morre como a mãe e o conhecimento também morre ali dentro. Então, ele pode fazer como a mãe faz em relação às pessoas. Ele pode levar as pessoas a parir conhecimento que está dentro delas. Por isso que surgiu
o termo maiêutica, que quer dizer maiêutica, dar à luz, parir. Uma metáfora filosófica que ficou, tá? Então, o Sócrates resolveu ser o parteiro do conhecimento, o parteiro de ideias, não de bebês. Então, resolveu ser discípulo, primeira coisa, resolveu ser discípulo de Anaxágoras. Lembra de Anaxágoras, o fundador da primeira escola filosófica, o pré-socrático fundador da primeira escola filosófica? E logo lhe se sobressaiu. Seu talento chamou logo a atenção. E até Pítia, a sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, o chamou de o mais sábio de todos os homens. Bom, voltando à maiêutica, que quer dizer dar à luz, parir. Então, maiêutica passou a ser um método filosófico criado por Sócrates e consiste num jogo dialético de perguntas e respostas. O filósofo que dizia que nada sabia, lembra aquela frase, eu sei que nada sei? Ele tentava tirar de dentro dos homens, das pessoas, a partir desse jogo da maiêutica, todo o conhecimento. Então, a maiêutica passou a ser o recurso da filosofia socrática. Só uma parte, dialética é um discurso entre duas pessoas, com pontos de vista diferentes, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos. Então, a maiêutica seria um jogo dialético de perguntas e respostas, até chegar à verdade. Bom, mas agora eu vou falar desse Alcibíades, que Cortella acha que era amante de Sócrates, tá? Bom, mas antes de eu falar de Alcibíades, porque nesse mito há muitos mitos, muita mentira e muita verdade, né? Porque uns aceitam, né, que eles eram amantes, outros aceitam que não. Mas, vendo o momento que eles viveram, eu tenho que falar qual era o papel da mulher e qual era o papel do homem. Por isso que grande parte acredita que sim, que eles foram amantes. Por quê? A mulher não era vista, na época, como ser social e racional. Ela sempre esteve ligada ao ser reprodutor. E o espaço da mulher era a casa, os filhos. Já o homem, tá? A sua sexualidade era bastante respeitada, seja com homens ou com mulheres. Sempre foi respeitada, sempre teve grandes amores entre homens, que era normal. E porque o espaço destinado ao homem não era a casa e os filhos, era o espaço público. Então, por isso que quem defende o romance, o amor entre Alcibíades e Sócrates, fala sobre a tônica que era da Grécia Antiga, que era de Atenas naquela época. Bom, quem era Alcibíades? Alcibíades era um discípulo de Sócrates. Era o homem mais belo de seu tempo. Ficou órfão, mas ele era de uma família muito rica e ilustre. Ele era sobrinho de Péricles. E ele foi criado por seu tio, Péricles, o grande governante do auge de Atenas. Tá? Alcibíades sempre teve grande paixão pelo mestre Sócrates, pelos seus discursos, pela sua sabedoria. Tá? Quanto a Sócrates, a maioria diz que ele tinha apenas, uma parte diz, que ele apenas tinha por Alcibíades ternura e cuidados, não paixão de homem. Bom, Alcibíades, segundo os seus biógrafos, teve outros amores, mas sempre colocou em primeiro lugar Sócrates. Por que ele teve outros amores? Segundo os biógrafos, ele era volúvel e se entregava facilmente a prazeres, aduladores, volúpias. Tá? Então ele sempre caía nesse mundo, sendo resgatado muitas vezes desses desvios por Sócrates. Então ele o salvava desses aduladores, dessas volúpias, desses prazeres que não levavam a nada. Tá? Bom, segundo Sócrates, entre aspas, a alma precisa ser superior ao corpo no domínio das paixões. Vou repetir. Segundo Sócrates, a alma precisa ser superior ao corpo no domínio das paixões. Mas Alcibíades punha sempre suas paixões em primeiro lugar.
A sabedoria, ele dizia, não consegue incendiar minha alma. Então, é por isso que ele precisava se entregar, né, às volúpias, aos prazeres, tá? Bom, como eu falei no início, a história dos dois é controversa. Uns acham que houve uma relação homossexual, outros descartam isso. No Banquete de Platão, se vocês lerem, que vale a pena, Alcibíades e Sócrates estão muito lá presentes, né? Aos diálogos de Platão, no Banquete, o Alcibíades está lá e realmente a gente é que vai chegar na conclusão se realmente eles foram amantes ou não. Bom, agora, voltando ainda a Alcibíades, quem foi ele, além de ser sobrinho de Péricles, além de ser o homem mais belo do seu tempo? Ele foi um grande herói nas batalhas, sendo nomeado estratego. Sabe o que é estratego? Hoje seria um general. Ele foi grande herói das batalhas também. Não era só, ele só não se entregava só aos prazeres. Ele era um grande herói nas batalhas. Mas, após comandar uma expedição contra Siracusa, na Sicília, foi acusado de profanar estátuas do deus Hermes. Lembra do Hermes, ou Hermes? O deus mensageiro, que tem as asinhas, que levava as mensagens, já falei muito sobre ele. Então, ele foi acusado de profanar as estátuas desse deus, sendo destituído desse cargo de estratego, não era mais general. Foi até condenado à morte, como práticas sacrílegas. Ele era sacrílego, tá? Bom, mas conseguiu escapar. E aí foi perdoado, teve outras aventuras, grandes vitórias, altos e baixos, quando foi assassinado na Frígia, em 404 a.C. Então, ele morreu assassinado em 404 a.C. Ele estava sempre envolvido em polêmicas, né? Agora, uma parte, esse 404 a.C., quando Alcibíades morreu, é o ano que marca o fim da Guerra do Peloponeso. Lembra da Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, onde Atenas sai derrotada? Então, ele morreu no ano do fim da Guerra do Peloponeso. Bom, agora Alcibíades está assim. Leiam os diálogos, o Banquete de Platão, nos diálogos fala bastante de Alcibíades. E agora eu vou voltar para Sócrates, o julgamento e morte de Sócrates, tá bom? A maioria acha que o propósito da sua prisão, da sua condenação, não seria a sua morte, mas afastá-lo de Atenas. Eles não queriam matá-lo, segundo alguns biógrafos, porque se ele fosse morto, talvez seus discípulos, que eram muitos, fizessem uma rebelião. Então eles não queriam, eles queriam apenas exilá-lo. Mas vamos ver como aconteceu esse julgamento. Suas ideias, como ele estava praticando a maêutica, tirando o saber de dentro das pessoas, então suas ideias cada vez mais se espalhavam, ganhavam mais discípulos, e os políticos não estavam gostando nada, tá? E uma frase também que incomodou muitos políticos da época, uma frase que ele repetia muito: para se acreditar em algo, é preciso verificar se aquilo é mesmo verdade. Não repetir só porque escutou. Vai verificar se é verdade. Olha, bem atual, né? Outra frase também que incomodou os políticos na época: o poder se torna mais forte quando ninguém pensa. Olha, isso antes de Cristo, hein? Outra frase que também incomodou os políticos na época: eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar, tá? Bom, ele foi preso e julgado. Teve 3 acusadores: Anito, que era um líder democrático, líder dos políticos, representava os políticos, muito poderoso e influente. Esse Anito tinha um filho, discípulo de Sócrates, que menosprezava os deuses do pai. Então, Anito tinha um motivo a mais para ir contra Sócrates. Ele estava desviando o filho de cultuar seus deuses. Bom, outro acusador, Meleto. Meleto era um poeta trágico, não era muito conhecido. Foi o acusador oficial, como se fosse hoje o promotor, tá? E o terceiro acusador, Lícon, representava a classe dos oradores. Também tinha um filho que era discípulo de Sócrates.
Também é outro motivo para ele querer a condenação de Sócrates. Achava que seu filho se corrompera, porque seu filho era homossexual. Então, achava que seu filho se corrompera moralmente, filosoficamente, sexualmente, por causa de Sócrates, tá? Então, vocês viram, eram os 3 grandes acusadores. Mas tinha 501 cidadãos no tribunal para julgá-lo, tá? A sentença, qual foi? Sócrates é culpado por não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado, de introduzir divindades novas e por corromper a juventude, tá? E ele tinha 2 opções para escolher a sua condenação. Deram-lhe 2 opções. Ou exílio para sempre, sair de Atenas para sempre, ou ter sua língua cortada, para não ter que filosofar mais. Ainda tem uma terceira que nem todos falam, mas tem uma terceira que teria sido uma grande multa para ele pagar, mas essa não são todos que acham. Então, vamos falar na maioria. Exílio para sempre ou cortar sua língua para não filosofar mais. Se não quisesse nenhuma nem outra condenação, então sua condenação seria a morte. E aí ele preferiu a morte. Ele falou que jamais sairia da sua Atenas. E jamais deixaria cortar sua língua, porque ele deixaria de filosofar e de praticar a sua maiêutica, tá? Ele preferiu, então, a morte. Sócrates se dirigiu a quem o julgara e disse que ele era grato, que os amava, que não estava com raiva deles. E ele foi preso depois do julgamento durante 30 dias e recebeu nesse período todos os seus discípulos, fez preleções e recebeu os amigos e não aceitou que ele fugisse. Teve até os mais influentes que disseram assim, nós abrimos a cela, você pode fugir. Mas ele não quis. Se eu não fiz nada errado, eu não vou fugir. Então não fugiu, mesmo alguns discípulos dando a sugestão e essa proposta. Bom, no momento da execução, ele bebeu cicutas que até o final. Aí seus discípulos, quando viram o mestre beber a cicuta até o final, não aguentaram, começaram a chorar muito alto. E aí ele olhou para eles e falou, eu mandei sair as mulheres para evitar esses exageros. Acalmai-vos, sede homens. Eis a hora de partir. Aí depois ele se acalmou e falou, aí eles pararam de chorar, né? Aí ele falou, eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. E para terminar essa aula, falo outra frase atribuída a Sócrates. Existe apenas um bem, que é o saber, e apenas um mal, que é a ignorância. Tá? Fico por aqui. Tem muito mais coisa, mas já estão 23 minutos de aula, então já chega, tá? Beijo!